Bom dia, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal M540, o programa de maior audiência do estado de Sergipe. A Rádio Jornal 540 tem uma grande cobertura e vai fazer uma grande falta se terminarem com a AM no nosso país. Tomara que isso não aconteça. Mas hoje é um dia especial, estamos aqui com uma figura fantástica de Cedro de São João, uma pessoa que lutou, venceu. E como a proposta do programa Melhor a Cada Dia é justamente essa, mostrar que tem oportunidades, que tem coisas boas acontecendo, que todo mundo tem direito a um lugar ao sol. Hoje vamos falar aqui com essa fera que fez história. Bem, bom dia, Bergson Vieira. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Alexandre. Estou bem, sim. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, e dizer que é uma grande satisfação estar aqui hoje no seu programa. Legal. Fique tranquilo, Bergson, que vai ser um bate-papo tranquilo, você vai achar bem legal. E você que está em casa aí nos ouvindo, quiser mandar uma mensagem ou ligar para 99567785, estamos aqui na Rádio Jornal AM à inteira disposição. Bergson, você, menino novo, lá em Cedro de São João, uma cidade pequena daqui do estado de Sergipe, e filho de seus pais trabalhando na construção civil. E sua mãe trabalhava também? Era do lar, né, minha mãe? Doméstica, né, como a maioria das mulheres aí na época e tal. Quantos irmãos, Bergson? Então, nós somos em 4 irmãos, né? Eu sou o mais velho e tenho... São 3 homens e uma menina, né? E a menina é a mais nova? Ou é... Não, ela é a terceira. É a terceira? Isso. Legal. Mimada, né? Pelos 3 ali Ave e tal. Maria. Ou vocês davam muito duro pra ela? Não, ali era problema pra ela, viu? Trazer namorado em casa sempre foi uma dificuldade. 3 caras pra bater, pra chamar a atenção. E mais o pai, né? E um medo danado aí. Tinha uma sabatina em casa quando... Aparecia alguém. Com certeza. Mas sofreu na mão de vocês. Bergson, vocês saem com que idade de Cedro de São João por causa de atividades profissionais do seu pai? Então, Wendel, eu na verdade, assim, eu tinha cerca de 8 anos, né, quando o meu pai, ele precisou se mudar, né, por conta, cidade do interior, meu pai tinha saído trabalhava na usina de Xingó e tinha acabado a obra lá, e, enfim, a oportunidade que surgiu foi realmente de ir para o Paraná, porque minha tia morava lá, né, na época. Isso já ajuda bastante, né? Isso, muito do processo de imigração, né, dos sergipanos ou de pessoas que moram no interior é exatamente isso. Algum parente que mora em um grande centro que às vezes ajuda para poder. Né? Exatamente. Legal. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente, né? Aí você vai para lá e por ter 3 irmãos, seu pai trabalhava, não é mais o perfil de hoje, sua mãe não trabalhava. Você teve necessidade de trabalhar? Então, Wendel, eu, na verdade, pelo menos até os 16 anos, não, né? Eu realmente, assim, eu me dediquei bastante só aos estudos nessa primeira fase, aí, pelo menos até... Mas você tinha uma referência em casa para estudar? Alguém apertava você, vai estudar para ser alguém? Com certeza. Eu sempre costumo dizer, né, a minha grande referência em termos de educação, em termos de formação escolar, reside na figura da minha mãe, né? Legal, minha mãe era daquele tipo de mãe que ia na escola... Acompanhava mesmo. Exatamente. Eu Esse cara está estudando médio, ou está me enganando? Então? Sim, eu me lembro de episódios que eu já estava na faculdade e quando eu me deparava com ela no corredor, perguntando ao professor como que eu estava, entendeu? Hoje eu sou professor da rede municipal e eu reconheço nas mães, pais que vão atrás dos alunos, né, dos seus filhos, perguntar para o professor como que eles estão. E eu sempre gosto de frisar isso, né? Da importância que os pais têm no acompanhamento. Para quem está nos ouvindo, principalmente o pessoal do interior do estado de Sergipe, que querem que seus filhos se deem bem na vida, você acha importante, então, que a mãe vá à escola, verifique as notas e tal, se está tudo dando certo? Muito importante. Pai e mãe têm que entender que não pode repassar uma responsabilidade para o Estado, através da escola, da formação cultural e também social do filho, né? A escola tem um papel, lógico, até mas essa criança família... ela é muito nova para saber disso também, exatamente, né? Para ser pego no caminho para alguém mais malandro que vendo uma fantasia de se dar bem, alguma malandragem e tal, e tirar ele do caminho é muito fácil, né? Exatamente. Olha, se você trabalhar comigo, sair da escola, eu te dou um tênis, você vai ficar melhor, vou te dar um cordão de ouro. Então é muito fácil tirar esses meninos do caminho se não tiver um acompanhamento ou então uma boa formação familiar, né? Exato. E eu acho assim que esse acompanhamento, né, na escola, na vida social do filho, ele é fundamental, realmente, porque os pais, eles, como eu disse, né, eles têm que entender essa responsabilidade, né? E eu tive essa referência em casa e eu posso garantir que isso dá certo. É o melhor caminho e realmente não existe receita certa, lógico, né? Mas
entre as tantas variáveis que a gente pode encontrar, com certeza o acompanhamento do pai na vida do filho é sempre fundamental. melhor, com certeza. Grande Bergson, você então vai trabalhar no comércio, e trabalhando no comércio, nada tira essa imagem da sua mãe dizendo vai estudar, você consegue conciliar as coisas. Aí a minha questão é, você vai fazer direito, cara. História, perdão, você tinha a possibilidade de fazer direito, vai fazer história. Gostou de ter feito história? Você acha que em algum momento aquilo foi uma furada? Como é que você se vê ter feito história? Pronto. Essa é uma pergunta interessante. Quando eu fiz vestibular, ainda era vestibular, você tinha que fazer, né, em várias faculdades. Né? No caso, era mais ou menos assim aquela corrida que tinha no final do ano para você procurar faculdades para se inscrever nos vestibulares. Né? E eu me lembro que eu passei no vestibular para História e para Direito. Né? Mas havia um problema, né? Para estudar Direito eu teria que viajar 300 quilômetros, ou eu ia morar lá naquela cidade, ou ia se tornar algo bastante desgastante. E todos os dias fazer esse percurso, esse itinerário. Então, e a faculdade de História era exatamente na cidade que eu morava. Mais próximo. Mas tem algum arrependimento em algum momento? Então, eu não entrei de fato na faculdade de História para ser professor. Né? Eu entrei para ter um curso superior, que era algo que eu precisava, que eu sentia a necessidade até mesmo. Uma cobrança também dos pais naquela época. Com certeza, eu você sentia. Tem que ter uma faculdade e tal para ser alguém na vida. Isso. Eu era o mais velho, era a referência, e eu sentia a necessidade de dar o exemplo para meus irmãos através de uma formação superior e mostrar para meus pais que teria valido a pena o investimento. Né? Você foi uma boa referência para seus irmãos, você Sim, com certeza. Né? Meu irmão também é formado em educação física. Legal. Né? E enfim, né? eu optei por isso, até mesmo porque eu trabalhava na época. Eu fiz vestibular, então eu tinha aquela pegada, né, como várias outras pessoas têm, aquela dificuldade de trabalhar o dia inteiro no comércio, das 8 às 18 horas. O Bergson, muita gente larga, né? Ou larga o trabalho para estudar, mas a grande massa dos brasileiros que precisam de dinheiro para ajudar em casa, largam, na verdade, os estudos, né? Isso. E você concilia, você estuda que horário? Quando eu estava na graduação, eu entrei na faculdade à noite. Eu me lembro que a jornada era bem corrida mesmo, né? Porque eu saía de casa às 6 da manhã. Essa fase da vida, as pessoas precisam entender que é uma vida puxada, né? Uma vida de desafios, para que no futuro você tenha um pouco mais de tranquilidade. Exatamente. Então aproveitar essa disposição, essa saúde que as pessoas têm. Mas muitos jovens acham que não, é muito cansativo, não vou fazer isso, é muito puxado, eu tenho que descansar, eu tenho que jogar bola, eu tenho que namorar, eu tenho que ir para os shows, não sei o que quer que seja, e acabam abandonando os estudos. A gente teve aqui, eu gosto de citar as pessoas que estiveram aqui, a gente teve com a delegada aqui, e ela falando da cidade dela no interior, que ela volta agora formada, né, secretária de Segurança Pública, Jorlise, volta para a cidade dela em Alagoas e parece como o tempo não tivesse mudado. Aquelas pessoas que estão na mesma profissão, sentadinhas no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. O pessoal da geração dela, né, que não conseguiu conciliar estudo e trabalho. Isso fez uma grande diferença na sua vida, né? Com certeza. As dificuldades são imensas, né? Eu lembro assim que a faculdade, ela exigia, cobrava, e a jornada era bem essa, né? Eu saía às 6 da manhã e chegava em casa meia-noite depois da faculdade. Dormia pouco, o horário de estudar era no horário de almoço do trabalho. Então, perde-se assim, fim de semana. Não existia isso, né? Então, assim, você perde uma vida social durante um tempo, mas são questões de escolha e de prioridades, entendeu? Eu me lembro que é interessante falar disso, né? Porque ter vivido isso, para mim, foi muito interessante, que me fez, inclusive, escolher um tema de trabalho de conclusão de curso. Você veja como é interessante, né? Qual foi seu tema? Quando, na graduação, eu fiz um trabalho o TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, sobre exatamente a evasão escolar do período noturno dos trabalhadores e estudantes. Legal. E tinha a ver com você também. Tinha tudo a ver, né? Na verdade, eu queria um pouco... entender mais sobre isso. Exatamente. Eu queria um pouco, assim, através daquele trabalho, entender exatamente essa dificuldade que você acabou de se referir, né? Não só o índice alarmante de reprovação do alunado que estuda à noite, mas também o índice de evasão, que me chamou bastante atenção, né? Você tem uma evasão muito maior do que reprovação. Ou seja, os alunos, eles costumam desistir de ir para a escola muito mais facilmente do que permanecer dentro da escola e enfrentar esse esforço que realmente é grande. De vez em quando eu recebo também aquele Leandro Carnal,
ele tem uma foto que eu acho fantástica, que é um pé de bailarina. Você já viu isso? Não? É um pé de bailarina calçado, que é lindo na ponta dos pés, que ela fica na ponta dos pés. Ah, sim. E um outro descalço com o pé todo arrebentado. Onde ele fala que você vê muito o lado bonito. Ah, o Bergson teve facilidade, tudo para ele foi fácil, por isso que ele hoje está fazendo doutorado e tal. Deus ajudou, iluminou, sei lá o que é que seja. O pai foi estudar no sul, por isso que ele deu tudo certo. E o Karnal fala isso, você só olha o pé da bailarina bonito. Né? O que deu certo, do sucesso e tal, e vai meter o pau naquele negócio. Mas você não viu o pé sangrado do esforço, do fim de semana que a pessoa perde sem estudar, sem ir pra balada, né? Ele, horas de estudo, chegar meia-noite às vezes tem que preparar a comida do dia seguinte, eu tenho que preparar o estudo, eu tenho que estudar para uma prova, né? Esse sacrifício que a pessoa tem que ter tido para chegar lá, ou seja, todo mundo que chegou lá, todo mundo que você vê, que se deu bem, todo mundo que cresceu, pode apostar que ralou e estudou muito ou trabalhou muito, pode ter certeza disso. Bergson Vieira, hoje você está fazendo doutorado em Sociologia. Dá uma dica para a gente, o que é Sociologia, por favor? Diz que as ciências humanas, ela que lida com o homem, ela sempre é difícil de conceituar, né? Porque existem tantas variáveis, mas enfim, seria o estudo do comportamento social, né? Do comportamento do indivíduo inserido no seu habitat natural, que é a sociedade, entendeu? Que é esse meio social que nós vivemos. Então, basicamente é isso, né? A sociologia, ela é um ramo do conhecimento ligado às ciências humanas, entendeu? Que busca exatamente compreender como ocorre a interação entre os indivíduos dentro da sociedade. Então, a gente está olhando no que você está falando, que tem um trajeto nisso aí. Na sua graduação em História, você fica preocupado em entender os indivíduos que saem por causa da evasão. E você começa agora me trazendo também, que vai para a Sociologia, preocupado com entender um pouco mais os indivíduos. Você tem uma curiosidade em cima de comportamento humano, do ser humano, de entender certas coisas? Sim, na verdade isso é uma motivação, né? Isso é o que move, né? A pesquisa é justamente tentar entender a natureza humana. Agora, a sociologia, ela, lógico, você vai analisar a sociedade, né? Composta de infinitos indivíduos, né? Mas a sociologia, ela é uma ciência que trabalha, basicamente, lógico, considera os espaços de ruptura, né? Assim, as lógicas, mas só que a sociologia trabalha basicamente com padrões de comportamento. Né? Seria tentar categorizar os indivíduos, né? As massas de indivíduos dentro de determinados padrões de comportamento. E entender, né? Aquilo ali. E entender aquilo. Né? Não se trata de dizer que há no mundo hoje 7,5 bilhões de indivíduos e que cada um desses indivíduos agem de uma forma diferente. Eles seguem um comportamento. Eles seguem comportamentos padrões. Né? Assim, existem padrões que você tenta inserir uma quantidade X de indivíduos. Né? Você tenta compreender isso. 9 horas mais 23 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540 com o meu querido Bergson Vieira, no programa Melhor a Cada Dia. Bergson, você acha que de alguma forma também a televisão, os veículos e tal, podem influenciar no comportamento das pessoas? Com certeza. A mídia, né, ela tem um poder de formação, de pensamento coletivo muito grande, né? E a gente não pode desprezar isso enquanto fenômeno de transformação e de manipulação cultural. Né? Existem vários trabalhos dentro da área sociológica mesmo tentando entender os efeitos da mídia sobre o comportamento do indivíduo dentro da sociedade. Né? Isso é latente, né? Você veja como eu disse, né? A sociologia trabalha na análise de padrões, né? De comportamento. E, bom, a mídia, a imprensa de um modo geral, ela tem um peso muito grande. Você tem a imprensa, mas também você não pode desprezar, por exemplo, novelas, programas comerciais de televisão, né? Um comercial que diz assim: tênis tal, você ainda vai ter um, você merece ter um. Aquele menino não tem. Talvez ele sem condições veja alguém passando, vai lá e tome. Tem um pouco disso no inconsciente dele. Com certeza, né? Você veja um fenômeno relativamente recente, né, que ficou conhecido como os rolezinhos, né, que tomou conta do Brasil inteiro, né, que era exatamente pessoas, né, que hoje, de uns anos para cá, 10 anos para cá, você observa que o shopping não se tornou mais espaço apenas de uma elite, de uma classe média alta, né? Você veja que há um conjunto de sujeitos que transitam dentro do shopping de diferentes classes sociais.
E é né? uma área, para muitos é uma área de lazer, simplesmente. As pessoas não vão lá nem para comprar, né? Vão lá para se Exato, distrair. é uma passear. área de lazer. E você falou isso, né? Tipo, os objetos de desejo que estão colocados na mídia, né? Eles estão lá no shopping. Todos lá Então, dentro. obriga pessoas que antes não teriam acesso àquele objeto de desejo, né? A querer Ele fica ir lá e instigado frequentar. ali. Exatamente. Aí você... E aí tem então um grupo de pessoas, como você falou na sociologia, que de repente desperta que assim, olha, a gente junto pode sair tomando essas coisas aqui, quer fazer parte dessa parada? E aí aquele grupo vai e faz os Exato. arrastões, os rolezinhos. Exatamente, fazem esses rolezinhos como um... Bom, isso aí E quando foi você está no um- grupo, aquilo ali é certo, né? Como... comportamento, eu costumo dizer assim, né, que seria comportamento de manada, né? Aham. Você se movimenta dentro daquela determinada E se situação. você não estiver no grupo, vamos supor, você mora no bairro, todo mundo no teu bairro está indo dar esse rolazinho, fazer um movimento desse. Aí você fala, não, não vou não. Aí você é marica, você é mulherzinha e tal, você se sente fora do grupo, aí fala, Você não, se tem sente que ir. fora. Né? Exatamente. Porque senão vão me chamar de bichinho Isso. e tal, tem que participar disso aí. Ou então o Você- cara tem você- personalidade forte e não vai. Não, né? pô, Mas a aí boa que parte tá. vai por isso. Você tem que fazer parte, assim, na linguagem do jovem, né? Você tem que fazer parte de uma tribo, digamos, né? Você tem que estar inserido dentro desse espaço, né? Eu me lembro que você começou a perguntar sobre a minha adolescência, minha infância, né? E um pouco era isso, né? Eu lembro que eu era esse ponto fora da curva, né? Tipo, bom, eu era chamado, ó, o pastor, porque como eu trabalhava no comércio, eu usava roupa social, né? Todo formal. Aí e tal. eu chegava na minha rua, estavam os meus colegas de infância ali jogando bola, brincando, se divertindo, e eu vindo todo social do trabalho, entendeu? Ali é o pastor, ou benção, né? Você entende? Então, quer dizer, existem os pontos fora da curva, né? Aqueles que se... Você teve vontade de destoam, algum momento né? de virar pastor, pegar na Bíblia e pregar, não? Não, Já não. tava com a roupa, não, era só... Não, mas no caso, era uma forma pejorativa, né, de me tratar, né, assim, enquanto me expor assim, ó, eu sou diferente, né, eles veem, ó, o cara tá aqui, ele vem todo vestido, então, quer dizer, não é nada contra a pastor ou etc, mas era uma forma naquele momento de me criticar, né. Chegou um cabeludo aqui na rádio, aqui agora ao vivo. Bom dia, cabeludo. Bom dia, As pessoas não estão Alexandre. vendo, eu pensei que você era irmão de Erasmo Carlos, alguma coisa assim. Bom, eu estou numa campanha, né? Ah. Se alguém vir um caminhão de gilete ou de navalha por aí, Ah, pode pode me me chamar. Eu tô chamar. precisando cortar Bacana. meu cabelo. Já já a gente fala com você que o segundo bloco é bem interessante para você, porque esse rapaz que está aqui ao meu lado é Bergson Vieira e ele integra o Laboratório de Estudos do Poder e da Política da UFCNPq e atua com etnografia política, organizações partidárias, política eleitoral, tem ênfase em carreira parlamentar e partidos políticos. Já já no próximo bloco a gente vai falar sobre esses movimentos sociais, eleições, é até legal que você esteja aqui, viu, cabeludo? Legal, legal. Você veio vender seu peixe, eu sei, mas você também vai dar uns pitacos aqui para ajudar a gente. Tivemos o julgamento de Lula, eu estava ouvindo ontem uns absurdos, dizendo, né? Agora Lula vai preso, essa semana sai a prisão. Eu falei, não é assim. Não é assim tão fácil. Não é assim. Legal. Bem, Bergson, são 9 horas mais 28 minutos, você vê que passa rápido, já foi meia hora. Meia hora foi só com a tua vida, no outro bloco a gente vai falar do teu trabalho, da tua tese e tal, que é o ápice desse programa, a gente falar dos parlamentares sergipanos. Você se apaixona pela sociologia também, tanto quanto história? Sim. Como eu disse, né, eu não entrei no curso de licenciatura, paradoxalmente, né, eu não entrei no curso de licenciatura para ser professor, né, eu queria ter um curso superior e só isso. E a docência, ela acabou chegando como resultado de uma pesquisa. Tem uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito de citar, né, que ele, grande pensador da educação, né, e que é referência no Brasil e mundo afora, que ele diz o seguinte: a graça de aprender está em ensinar. Que legal. Né? E você é um bom Então, professor, você acha? Eu sou, porque, bom, eu me considero um bom professor porque eu sou um bom estudioso. Que legal. Então é importante Entende? o conhecimento, né? Para Exato. você não sair lá falando de ouvir dizer, né? Não, eu gosto de ler, gosto de estudar. E como eu disse, né, na frase, né, o que Paulo Freire queria dizer com isso é o seguinte: não tem sentido o estudo se for só para ficar para você. Legal. A graça do estudo, a graça do conhecer está exatamente em repassar isso para o outro. isso pra frente. Né? Então, quer dizer, você tem... O professor, eu acho que ele tem uma função social, né? Não é apenas uma profissão, é também uma função social de transmitir para o maior número de pessoas possíveis aquilo que ele sabe. Bacana. Então, quer dizer, é o resultado natural de uma trajetória, digamos assim, estar na sala de aula. Para mim, eu vejo como resultado natural da trajetória de alguém que gosta de estudar. Sempre gostei de estudar. Eu era aquele cara que no intervalo, desde o ensino médio, eu ficava dentro da biblioteca estudando. Mata uma charada para quem está nos ouvindo, que é brasileiro, tem um dos piores índices de leitura
do mundo, talvez, aí. Quantos livros você lê por ano? Mais ou menos, dá um chute aí. Não sabia. Mais de dizer. 100? Mais de 50? Perto de 100? Mais de 50. Assim, depende do... Tudo bem, já dá pra ter uma ideia. Porque a gente lê um livro, vírgula 2, né, per capita, alguma coisa muito assim, muito ridículo, enquanto na Argentina são 18 livros que cada um da população argentina lê, a gente lê 1,2, né? Então o cara aqui tá lendo 50 para 100, tá num número bom, né não? Me envergonhou, porque eu leio uns 10 mais ou menos, em média 10. Não, mas você tá muito bem, você tá acima da média, Tá acima cara. da média. Eu leio 10, 15 livros ano, e quando eu vejo a média argentina, me envergonha. Não, mas você vai chegar lá. Que Mas lá é o a gente Principado Europeu, aqui na América do Sul e tal. Eu estou reduzindo, esse é meu problema, eu estou numa curva Não, mas descendente, talvez por causa da internet, não é não? Por causa dos hábitos aí. Eu não consigo considerar o conteúdo que a gente acumula além da internet como leitura. Legal. Eu tenho um problema, acho que por causa da minha idade, tenho 53 anos, acho que eu tenho essa mesmo, parece ser mais novo, cabelo preto. Eu tenho essa dificuldade em função de considerar tudo. Eu acho que é um preconceito meu. Mas perdi muito preconceito. Hoje eu uso muito tecnologia. Eu era um ogro tecnológico até há 3 anos atrás, né? Então um amigo jornalista nosso, Igor Trindade, ele me tirou desse mundo. Das trevas, né? Te trouxe para a luz digital. E me trouxe para a luz digital. E a luz mesmo, com essa luz aí, eu soube que até protetor solar você tem que usar. Porque Sério? é muita quem fica o dia inteiro na luz, na frente do monitor, tem um protetorzinho específico. Engraçado isso, né? Como é que a gente está na nossa humanidade? Eu sempre escolho um que seja no entrelaçado, eu escolho muita coisa. Quando eu vou escolher, você tem uma preocupação. Eu escolher um equipamento que não irradie tanto. Legal. Lamentavelmente, meu querido Bergson, que estava preocupado com o tempo, nós vamos ao intervalo comercial e a gente volta já para você dar essas dicas. A gente vai entrar nesse negócio de política, vai entrar nessa carreira parlamentar, vai falar sobre sociologia nesse meio, que coisa boa tem no meio desse lado político, o que é a política, que eu dei uma olhada no trabalho de alguém também, que nós brasileiros não entendemos ainda, não sabemos o que é política, pelo que eu li, né? A gente tem a ideia de que política é isso que a gente está vendo na televisão, né? Que é roubar, enganar o outro, chegar na eleição você pegar o seu dinheiro, e aí as pessoas não querem fazer parte da política. Mas a política não é isso, não é mesmo? Não é. Então a gente vai falar sobre isso já depois do intervalo comercial. Não sai daí que melhora a cada dia. Volta já. Chateado, nós vamos dar uma oportunidade para você. Agora, dia 27/1, amanhã, das 8 às 17, ali no Hotel Del Canto, nós estaremos com um curso dando 10 horas, né, de extensão em certificado para quem for universitário, estudante de ensino médio, estudante universitário, a quem interessar. Você é um profissional, você não chegou a terminar os seus estudos, mas você tem uma profissão, você trabalha... mesmo que ele não tenha terminado, ele pode fazer curso? E você não consegue, você não está conseguindo dar um gás na sua carreira. Parece que você está amarrado no local. Você tem inteligência, você sabe que pode... Planeja tudo, mas não consegue botar em prática, é isso? Perfeito, exatamente. Então quer dizer que não isso. precisa ser formado. Não precisa ser formado. Bacana. Então dia 27 de janeiro no Hotel Del Canto. No Hotel Del Canto... Que é ali perto da Unite. Ali, uma quadra antes da Unite, né? Você vira à direita ali pelo fundo do Hotel Atalaia, né? No Hotel Del Canto você pode ir lá, ou melhor, você liga pro telefone 9868 5643. Repetindo, 99868 5643 no final, você me permite, né? A gente repete no final. É uma atividade do dia inteiro, dia de sábado. Carreira de alta performance, no horário de almoço nós vamos liberar vocês de 12 às 13, você retorna no período da tarde, teremos 2 coffee breaks, certificado e os palestrantes. Nós vamos falar sobre oratória, que é importante na apresentação do trabalho. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, que tem tudo a ver com o melhor a cada dia. Bacana. Nós vamos falar sobre coach, você vai ter um take sobre coach e vamos estar ofertando a vocês outras palestras, outras questões, até pós-graduação em coach nós temos. E no final você vai aprender a fazer a gestão de carreira. Você vai preencher juntamente com a gente, você vai ver como se fosse uma aula prática. Como uma aula prática. Bacana. Como você preenche, como usa o LinkedIn, como usa todas as redes sociais que hoje podem em proveito ajudar. próprio. Por exemplo, currículo. Quando você fala, faça um currículo e manda, o que o cara faz? Todo mundo, a maioria vai achar que certo. Você vai na Lan House, pega o currículo, né? O cara baixa, você pega o currículo e distribui geral para as empresas. Né? Só que currículo, gente, não é semente de milho para você chegar e sair jogando na terra por igual e vai. Um currículo tem que ser personalizado.
Tem que ter a cara da empresa que vai receber, o conteúdo que a empresa quer receber, e tem que ter sua cara, tem que falar de você. Então nós vamos estar explicando todas essas questões. Não é a questão de um simples currículo, não. Nós vamos muito além, por isso que a gente chama carreira de alta performance. Então você que quer melhorar a questão, eu convido o meu palestrante aqui, né, a estar presente lá. É muito importante você que seja profissional, palestrante, empresário, dono de escola, não importa a sua carreira. Se você quer dar um gás na sua carreira, quer dar um gás na sua carreira, você liga para 998-685643. O evento vai ser dia 27 de janeiro, começa às 8 da manhã no Hotel Del Canto. Você pega as maiores informações lá e participa, isso é para dar um gás na sua carreira. É isso aí, com a marca da IMESO, né, Instituto Magista de Ensino Superior, o nosso instituto que está aí. Trabalhei para muitos institutos, e agora está colaborando com o seu. Estamos colaborando com o nosso, mas ainda colaboramos com os amigos. Espero em breve estar palestrando, né, no Instituto Melhor a Cada Dia. Boa! Espero em breve. Não, vamos fazer para outras. Está fazendo os encontros do Melhor a Cada Dia. Eu espero que você cresça e muito. Antes de passar para você, Bergman, rapidinho, eu fiz um vídeo também lá no Melhor a Cada Dia falando sobre isso. Porque muitas vezes o cara vai numa empresa, entrega o currículo, aí chega lá, se você perguntar pro cara, você sabe de que é essa empresa, que o cara não tem a menor ideia, cara. Então é fundamental que você saiba onde é que você está pisando, o que você quer trabalhar, o que você quer fazer lá. Se dê o trabalho de estudar aquele lugar que você está pensando em trabalhar, para você não ter uma pergunta e você passar a vergonha e ter perdido mais o seu tempo. Então, tá aí uma grande oportunidade aí da IMESO, mas aqui de volta com o tempo desse rapaz que vale ouro, que eu não sei quando vou encontrar ele de novo, nosso querido Bergson Vieira. Vamos direto ao seu trabalho de doutorado, Bergson. Que trabalho é esse? Dá uma resumida e a gente vai querer falar muito sobre isso aí. Então, Alexandre, interessante a iniciativa do colega. Realmente, né, a gente... Enfim, o meu trabalho ele é sobre partidos políticos, grupos políticos em Sergipe. Né? Bacana. É um trabalho assim que, dentro da área da sociologia política, entendeu? Que busca exatamente entender como, no caso, qual a importância dos partidos políticos enquanto elementos de formação dos grupos, certo? Eu digo isso porque, na verdade, eu entrei no doutorado em sociologia objetivando uma pesquisa diferente, né? Uma outra abordagem. Uma outra pegada da sociologia que era basicamente aquela análise dos atributos sociais dos quais os parlamentares dispõem para poder conseguir chegar na posição de representação política. A invejável posição de parlamentar. Né? Assim, no fundo, era aquela sociologia para saber, basicamente, qual o percurso, qual o itinerário que um determinado indivíduo tem que fazer para poder chegar a um fim, né? Que é o cargo de um posto de representação política, né? A gente tem um sociólogo francês, né, Pierre Bourdieu, que vai falar sobre as diferenças entre os pontos de partida e os pontos de chegada, né? Nem sempre todos os pontos de partida vão trazer no mesmo objeto de chegada, exatamente. Você tem 8 deputados federais em Sergipe, por exemplo, e se você for analisar, você vai observar que cada um basicamente tem uma trajetória diferente para poder chegar à representação política. Então não existe uma única receita. Né? E o trabalho que eu ia fazer era basicamente esse, né? Até que em 2016, com a votação do impeachment, eu acho assim que a sociologia ela me permite muito isso, né? Tentar entender o tempo presente, né? Apesar de que é uma dificuldade, né? Para a gente pensar a partir do momento em que nós estamos vivendo, né? Porque às vezes as coisas estão muito nebulosas ainda, né? Tipo, impeachment, tanta efervescência política e que a gente realmente não consegue entender. Cientistas políticos são chamados pela mídia, sociólogos, para dizer o que está acontecendo no Brasil e não há um consenso em relação a isso. Mas me chamou a atenção durante o primeiro processo lá de impeachment o fato de que muitos dos argumentos dos parlamentares que estavam votando giravam em torno da coerção político-partidária. Né, olha, eu estou votando aqui porque o partido delegou que nós vamos votar a favor do impeachment. Então, quer dizer, isso me fez levantar uma questão sobre se realmente os partidos políticos, eles hoje estão ocupando uma posição chave dentro das decisões parlamentares, vamos colocar assim, entendeu? Então, foi a partir dali que, pode ser que tenha alguma coisa interessante aí. E minha pesquisa ela passou a mudar de rumo a partir daquele momento, justamente porque eu passei a querer entender aqui em Sergipe, por exemplo,
qual a importância? Você observa que os grupos políticos, eles são... Sergipe é um celeiro de análises sociológicas nesse sentido, porque você observa quanto latente é as fronteiras entre os partidos, entre os grupos, né? Eles, é um estado pequeno, onde você tem disputas por pouca quantidade de votos, né, no caso, então você tem que demarcar sua posição dentro, sobretudo durante os processos, no tempo da política, né, digamos assim, né? Você tem que marcar, mas isso é antes também, né? A política, ela funciona durante os 4 anos, né, as relações políticas. Então, enfim, foi isso. Basicamente, então, minha tese hoje, ela gira em torno da tentativa de entender, né? Você acha que dá para uma pessoa pensar em ser deputado estadual, federal, qualquer coisa assim, sem dinheiro? E, como eu disse, existe os espaços de ruptura. Existe o acaso. O espaço existe, né? Com certeza. Se você desprezar o acaso, a própria ideia de contingência, você vai estar eliminando uma questão fundamental, né? Que é exatamente a incerteza, né? do que pode acontecer, né? Lógico que isso existe. A gente tem exemplos na vida pública disso, não, com né? certeza tem. Agora, a política, ela é uma ciência quase exata, né? Vou dar uma bagunçada em você agora. Existe um murmurinho na sociedade que essa eleição é um grande divisor de águas e tal, a gente vai mudar tudo, vai ser tudo novo e tal. Eu questiono porque eu acho que os valores do brasileiro, de uma maneira geral, não mudaram, né? Então, assim, o rico critica o pobre que troca o voto por gás, mas ao mesmo tempo, se você for olhar o rico, quando chega na eleição, olha, se você der emprego para minha filha, eu também voto em você, ou seja, é a mesma coisa, né? Os valores para mim estão aí bagunçados do mesmo jeito e tal, na política. E eu acho que não deu tempo disso mudar para 2018. Você acha que a gente vai ter muita mudança, uma mudança normal, uma mudança radical? O que você imagina? Lógico que não dá para prever, mas o que passa assim pela sua cabeça? Assim, eu acho que o comportamento ele não é feito em uma mudança tão drástica, tão em curto período de tempo, entendeu? Lógico que nós estamos observando, sobretudo ali desde 2013, um movimento diferente no Brasil, né? Que é um movimento de pessoas que do fortalecimento de uma classe política, né? Que são pessoas que saem às ruas para protestar, para reivindicar direitos, etc, etc. Isso não tinha, né? Então, tinha, mas só que não nessa intensidade, entende? Numa federalização de uma demanda de protestos, né? De ciclos de protestos. Federalização porque a internet ajuda muito nesse sentido. Exato, né? É aí que eu ia chegar. Quando você bota assim, vamos pra rua e tal, isso viraliza e marca uma data e acontece. É exatamente por Antes aí. só podia acontecer com a televisão, né? Isso. Lá em 89, quando a Globo falava, direta já, vamos pra rua e tal, a Globo faz esse papel lá com o Collor e tal. Isso. E hoje você cria um espaço de autonomia do indivíduo, né? Você observa os grupos do WhatsApp. Eu sei disso porque eu participei de alguns movimentos, alguns protestos e ia fazer ali uma espécie de etnografia mesmo, né? Tentar entender quem eram os organizadores, como estava, a situação estava posta ali e como até mesmo acontecia o recrutamento das pessoas para as ruas, né? Então, realmente, assim, a gente não pode desprezar a importância das redes sociais hoje em dia nesse sentido, enquanto elemento de recrutamento de pessoas saírem às ruas. Agora, lógico, né, é prematuro dizer que essa mudança de comportamento, né, relativamente recente, que essa mudança seja sentida, por exemplo, nessas eleições de 2018, né? Eu não sou, não, é muito precoce. Um movimento desse tem que amadurecer, né? Eu não sou otimista a esse ponto, né? A gente tem que ser realista, né? Tem até uma tirinha, né? Aqueles memezinhos que tem nas redes sociais, né? Assim, tipo, aí tava lá, né? Nos protestos é a figura de um leão, né? E durante as eleições aí colocava embaixo assim um meme de um gatinho, né? E é isso mesmo, né? Tipo, como se houvesse essa mudança, né? Como se ainda tivesse dentro da nossa cultura, né? Essa ideia de troca que você acabou de falar, né? Dessas relações de trocas. Lógico que cada grupo social troca a partir da moeda que precisa, né? Você, se é uma pessoa de uma classe, né, menos abastada, você vai querer um emprego, né? Vai querer
um gás, etc, etc, você vai ver um grupo de mais abastado trocando voto ou mesmo apoio político por conta de um Emprego para cargo. a família inteira, cargos Exato, maiores, mais caros, exato, né, mais exato. pomposos e tal. Mas as relações de troca, elas estão existindo de qualquer forma. De qualquer maneira. Então, qualquer maneira. e aí a ideia de que política é isso, né? É um resumo que eu faço. A ideia de que política é isso. E política não é isso. Você tem alguma particularidade para Sergipe nesse estudo que você está fazendo? Alguma coisa assim especial? Sim. Na verdade, o meu objeto empírico, né, digamos assim, né, você tem uma teoria, né, e você tem que instrumentalizar essa teoria a partir de objetos empíricos, né? E o meu objeto empírico é a política no estado de Sergipe. Quem é o meu universo? Aí são as pessoas que compõem o meu universo, são os parlamentares, os deputados federais. Tentar entender essa lógica, né, De cada um. a partir desse grupo de 8 deputados federais que nós temos hoje aqui em Sergipe. Você pega esses 8 dentro desse mandato, desses 4 anos agora, é isso? É da 55ª legislatura, né? Certo, que desses é 4 essa. anos. Desses E últimos tem 4 mudança anos. de comportamento deles, né? Eles vêm com Dilma, uns ficam contra, outros ficam a favor. Tem mudança ou não tem mudança? Então, porque assim, o que acontece são as lógicas de agrupamento. Você está falando de grupos políticos, né? Tá. Aí você vai ver um discurso midiático que fala sobre o pragmatismo político, que é uma palavra assim que todo mundo usa, né? Tipo, o que, por exemplo, justifica a lógica justifica o entendimento. Como que a gente consegue entender, por exemplo, no plano federal, PT e PMDB brigando, e aqui no estado, na principal capital, PT e PMDB se aliando para eleger o prefeito da capital. Né? Então, quer dizer, isso não é uma lógica ideológica, política ideológica, porque você observa que no plano federal, se existisse uma força, né, de influência, você perceberia que isso seria impossível no estado. Aqui. Mas só que dentro da lógica, da conjuntura em que o estado de Sergipe se encontra, isso é possível. Isso é lógico. Entendeu? E é isso que torna a coisa difícil de ser aprendida, difícil de ser captada e difícil de ser analisada. Porque Não você só difícil como é salutar. é salutar, porque você vai Há observar. um desenvolvimento local. Existe a conjuntura local. O que acontece em Brasília não é o mesmo que acontece O aqui. salutar no sentido que você quer dizer aí de independência, seria mais ou menos eu isso? digo salutar de saudável mesmo para a população, porque no momento que os homens se unem por um bem comum, algo de bom vai acontecer. E a partir do momento que você tem a dissensão da questão, você vê os interesses. Deixa eu bagunçar pessoais. você. Hitler não juntou o pessoal por um bem comum também ou não? Claro, ele juntou a nação dele, e queira ou não, para uma casta e para uma parte, aquilo deu certo. Mas nenhum momento ele pensou numa nação como um todo. Ele começou a excluir internamente na nação. Você é judeu, está excluído. Você não era ariano, que nem ele era ariano, está excluído. É verdade. Então ele começou, quando ele viu que o bolo que ele tinha interno não era suficiente para a questão, ele teve que começar a excluir, reduzir um pouco aquele universo que ele tinha, para que a coisa desse certo, nem que fosse por um tempo. Aí em cima disso eu volto para Bergson aqui com mais uma bagunça. Então você sai lá do voto popular eleito porque você fala em favor dessas massas. Mas quando você chega lá em Brasília, o federal chega lá no poder e aí fala, não, você vai votar contra os trabalhadores, ou você vai votar contra tudo isso aí e tal. E aí quando você chega aqui, fica confuso e quem te patrocinou fala, olha, faça o que o presidente lá na corte falou, porque senão eu não lhe patrocino mais. Como é que esse cara sobrevive, né? Eu vou citar aqui Acival Gomes, parlamentar constituinte nota 10. Ele me contou isso nos anos 90. Ele era o parlamentar constituinte nota 10. Ele vem de vereador e passa a federal rápido do lado do povo. E chega um determinado momento que fala, olha, você fica com Sarney ou então você está fora. Os patrocinadores dele falam isso. E aí ele fala, não, eu vou continuar com o meu eleitorado porque eu sei que com o meu eleitorado eu me elejo e eu ganho. Os patrocinadores não deram nada, foram contra ele, ele ficou fora. Né? E como é que você faz esse fio da navalha? É uma perguntinha, pegadinha mesmo, é uma ao vivo aqui pegadinha agora, do saia malandro. dessa aí, se rola nos treinos. Tem um pesquisador que fala sobre diferentes lógicas, né, de alianças, né? Você vai ver ali uma lógica de coligações, né? Coalizões, vamos pensar ali no plano federal, né? Você vê lá na Câmara do Deputado, no Senado, Muito mais a coalizão do que as uma coalizões, né, entre os grupos, né, que operam dentro de uma determinada lógica. Aí você vem para o plano estadual, as coalizões, as coligações. Coligações, as coligações, que é exatamente isso que o colega falou, né? Que as coligações permitem
com que você dialogue com outros partidos, outros sujeitos, porque elas operam dentro de uma lógica muito mais localista, né? Estadual. E você Onde o vai PT para vai o ficar plano... com o DEM, né? Sem maior você problema. estabelece uma agenda programática. Então, e você Não observa... pragmática. Exato. Boa. E você vai além, por exemplo, quando você chega nos municípios, as lógicas faccionais. Então, quer dizer, a gente não pode desprezar esses níveis, né, e as diferenças de comportamento entre esses níveis. Por exemplo, você observa, eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu acompanhei durante as eleições para a prefeitura alguns deputados federais, nas campanhas dele, assim, não nas campanhas, as campanhas eram para prefeitos. Mas só que, inevitavelmente, Os apoios esses tinham que deputados, aparecer. eles teriam que escolher lados dentro daquele município. Porque dali a 2 anos a eleição ia acontecer. E o apoio teria que vir daqueles prefeitos que vencerem, ou até mesmo os que perderem o voto. Enfim, o voto, ele não é uma escolha individual. Vamos partir da análise do voto. Ele não é uma escolha individual, é uma escolha coletiva. O indivíduo que está lá no município, que é onde de fato acontece a eleição, ele é capaz realmente de mobilizar um determinado grupo de pessoas para votar em quem ele está apoiando. Então, quem está inserido na política entende que isso funciona dessa natureza. Você me fez pensar de novo no poder da televisão, né? Então, se o indivíduo sozinho ele não tem o poder do voto, da escolha, ele depende daquela massa ali dele, a televisão tem uma influência grande, os rádios, os veículos têm uma influência grande em influenciar essa massa e você se sentir inserido de certa maneira. Com certeza. Eu fiz um trabalho. E isso, o Estado de Sergipe, como eu disse, repito falar, né? É um celeiro imenso para esse debate. Eu analisei historicamente o Estado de Sergipe, né? Assim, tipo, tentando entender essa lógica. E o primeiro capítulo da minha tese é exatamente sobre como esses grupos vêm se formando desde a proclamação da República até os nossos dias. Quais as lógicas de formação desses grupos, né? E você observa algo em comum, uma constante antropológica nos grupos, que é exatamente a busca dos grupos políticos em controlar a imprensa, a mídia, de qualquer forma. É fundamental isso. Exatamente. Então isso aí já sinaliza para uma coisa que a gente não pode desprezar, que é a importância da mídia enquanto elemento de formação de um pensamento político, de um pensamento coletivo. Você observa ali desde a República, desde o início da República, isso é assim. Né? A primeira coisa que um grupo político fazia era o quê? Tomava posse de um determinado grupo de imprensa e aquela imprensa se tornava voz daquele grupo político. Bacana. Né? Então, quer dizer... Eu vou dar um susto em você, Bergson. Olha só, já são 10 horas praticamente. Né? No seu relógio já são 10 horas. A gente vai ter que fazer um resumo e chegar ao final. Eu vou perguntar o que legal que você quer acrescentar. Mas antes disso eu vou falar com o nosso colega aqui de bancada. E vou já anunciando aqui, agradecer o apoio da Fé Comércio da Companhia de Água Deso, que são nossos patrocinadores. Avisar que na próxima segunda vamos estar aqui com Marcos Cardoso, com a experiência dele na comunicação. Na terça com a Adriana Leite, que é uma professora que vira vice-prefeita. Na quarta com Roberto Teles, que vai falar sobre o poder das instituições financeiras internacionais, que é muito bacana. Na quinta, Nelson Felipe vem falar sobre trânsito, se tem solução. Na sexta, Adriana Malezan vem falar do processo político do novo para deputado federal. Como é que é isso? Como é que se faz um processo para deputado federal, que também é um tema interessante. Na segunda, o delegado Ronaldo Marinho, no dia 5, vai falar sobre organizações criminosas e a crise no sistema prisional. E na terça, dia 6, minha querida Débora Pimentel, que vai falar um negócio fantástico, que é sobre ética médica e os conflitos de interesse com médicos, com a indústria farmacêutica. Eu acho que vai ser um tema bombástico. Meu amigo, vamos voltar a falar do IMESO, e desse grande evento que tem agora no Hotel Del Canto, sábado, que começa às 8 da manhã e vai o dia inteiro, um processo de imersão, que você vai poder saber mais com você falando aqui agora, ou ligando para 99868-5643. Dê o seu recadinho final aí para a gente. O telefone que o Alexandre deu é para você fazer inscrição. Agora, nesse momento, promoção do programa Melhor a Cada Dia, nós vamos dar 2 vagas inteiramente gratuitas. É mesmo? O que a pessoa precisa fazer para ganhar essas 2 vagas? Você vai ter que passar um zap e eu vou ler seu nome no encerramento. 9999 2032. Vou repetir. Você bota 5 noves, né? 9999 2032. Manda um zap. Os 2 primeiros zaps que entrarem. Quem mandar dizendo eu quero o ingresso. Eu quero, né? Eu quero participar da carreira de alta performance. De grátis. Não. Mesmo que você não mande agora nesses 2 minutos. Mas a frase tem que ser o seguinte, entendeu?
Melhor a Cada Dia fazendo curso. Cara, melhor a cada dia fazendo curso. Melhor Grande a cada caminho dia para você que Peraí quer que eu vou mandar aqui. estudar e se aperfeiçoar e saber um Já pouco mais convidado pra de estar como dar um gás na sua carreira. Não perca essa oportunidade, como eu falei. Aqui a gente traz oportunidade de coisas gratuitas que estão acontecendo pelo mundo afora. Meu querido Bergson Vieira, uma grata satisfação estar aqui com você. Você vê que o tempo voou, né? Parece que não deu tempo de você falar tudo que você queria falar, mas eu queria que você fizesse um resumo, você comentasse alguma coisa do seu trabalho, o que você quisesse falar. Se você não quiser falar nada, só mandar um abraço para Cedro, também eu concordo. O que você falar tá legal. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado você, Alexandre, obrigado Os ouvintes ao da jornal. Do jornal, né? Bom, enfim, é isso, né? Meu trabalho ainda não está finalizado, né? Ainda tem muito ainda a ser feito, é um trabalho de formiguinha, né? E é isso, ele busca exatamente, né, tentar entender um pouco dessa natureza. Lógico que ele não vai esgotar todo o debate sobre grupos políticos, sobre partidos políticos, mas ele busca realmente trazer uma contribuição para a ciência. Né? Esse movimento aí, né? Isso, a ciência ela nunca vai ter fim. Né? Então você dá uma contribuição e recebe também a contribuição de outra pessoa que pesquisou algo antes de você. Né? E é isso, eu quero... Legal. Fica um pedido meu para você, assim, que para mais para frente, mas que é um ano, quer que seja, a gente volte a falar sobre o seu trabalho, né? Sim, com certeza. A gente pode esperar passar a eleição e fazer um Isso. apanhado aí, como é que foi, o que mudou, Exato. quais foram as coisas. E vai ter muita mudança É um ainda, segundo- né? isso, ainda tem movimentos em Aracaju do PT aqui crescer, Com certeza. desgarrar do PMDB, e tem outras junções acontecendo, tem muita coisa para acontecer esse ano ainda. Tem 2 capítulos do meu trabalho que é exatamente nisso, né? Como eu disse, no primeiro momento ali, Você vai ler aí. eu acompanhei os deputados federais nas campanhas para nos municípios, né? E agora, nas eleições do plano estadual e federal, eu vou acompanhá-los novamente, retornando a essas bases. Tentar entender esse diálogo. Eu acho que seria essa dialética, né, que ocorre, que faz parte da política. Né? Você vai durante a campanha para prefeito, sabendo que dali, não dentro de uma lógica objetiva, mas só que tem essa relação de troca, né? Quase que uma relação moral de troca, né? Você apoiou e agora você vai ser apoiado, e esses candidatos a deputados indo às prefeituras para pedir, retornar essas bases para verificar o apoio deles se ainda está consistente. Legal. Então é um Queria segundo momento. agradecer muito a sua participação, Bergson Vieira, e queria a palavra final do nosso amigo aqui. Já tem gente aqui ganhando convite no Melhor a Cada Dia. Diga aí quem foi que ganhou. Bem como é que melhor, foi? fazendo carreira de alta performance, quem ganhou foi Tainá ali do 18 do Forte. Tainá do 18 do Forte, ouvindo o programa. Já ganhou seu primeiro ingresso? É Ingrid Tainá Santos Pereira. Eu vou retornar para o seu telefone colocando o endereço. Agora diga de novo o telefone que ainda faltou um ingresso. Qual é o número? São 5 9. 99999 2032. Você manda mensagem para esse número e ganha o segundo e último ingresso. Que esse Bem ingresso. melhor fazendo a carreira de alta performance. Beleza, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos vocês aqui nessa sexta-feira. Um bom fim de semana a todos. E segunda-feira estaremos aqui com a fera Marcos Cardoso falando sobre a vida dele na área de comunicação. Muito obrigado, bom fim de semana e até lá.